Olá, seja bem-vinda a mais um encontro nosso ao vivo aqui de Mãe para Mãe. Esse é um episódio dos nossos quadros aqui que acontecem semanalmente, o episódio do quadro Mães que Dão Conta, e nós estamos aqui na semana de aquecimento, a semana intensa de conteúdo para nós aqui esses dias, para você que é mãe e que tem o desafio de conciliar aí todos os seus papéis, que deseja crescer na sua carreira, ser bem-sucedido naquilo que você faz profissionalmente, sem abrir mão da sua base, da sua casa, da sua família. Nesses dias nós temos falado intensamente sobre esse assunto aqui. Estamos começando a semana de uma forma muito especial nessa segunda-feira, no horário incomum aqui para nós, mas você já vai ter a oportunidade de iniciar essa semana crescendo, acessando conteúdo de valor que vai contribuir aí com a sua maternidade, com a sua carreira, tá bom? Hoje nós vamos começar essa semana de conteúdo com uma convidada muito especial que já tá aqui com a gente. Eu já vou chamar ela, só fixar aqui o título da live, o tema da live, da nossa aula, para quem for chegando saber do que nós estamos falando. Deixa eu fixar aqui como comentário. E é esse o nosso tema. Mãe, faça as pazes com a sua realidade. Deixa eu chamar aqui a Sumaia para a gente começar. Já tá aqui com a gente. Chamando a Sumaia. Oi! Bom dia! Bom dia! Bora começar a semana de um jeito maravilhoso com você aqui com a gente. Obrigada por ter Bora! aceitado o convite, Sumaia, para estar aqui com as mamães que acompanham aqui o nosso trabalho. Seja bem-vinda, viu? Imagina, é um prazer. Vou botar um filtro pra gente ficar. A mãe não tá on agora, não. Vou botar um filtro pra gente ficar bonita nessa gravação. Gente, falar aqui um pouquinho da Sumaia rapidinho, antes dela comentar sobre o trabalho dela, né? Eu sigo a Sumaia já faz um tempão. A conheci no YouTube através dos conteúdos que ela compartilha, falando sobre carreira depois da maternidade. Na verdade, nem é depois da maternidade, porque ela ajuda a gente a se preparar antes das crianças É, nascerem até. E ela tem um trabalho muito especial. Eu tive o privilégio aí de consegui trazer ela para estar aqui com a gente e ela aceitou o convite. Nós vamos falar desse assunto aqui tão importante, tão especial. Quero dar as boas-vindas para quem já está chegando, passando aqui pela live junto com a gente. Bom dia, minha amiga Aline Barcelos, também trabalha com mães. Amanda também chegando aqui. Sejam bem-vindas, viu, meninas? Bom dia para vocês. Su, a casa é sua, se apresenta, fala um pouquinho do seu trabalho e aí a gente já pode começar. claro, bom dia, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, me senti muito honrada, né? Muito bom estar com outras mães que trabalham com mães. Você está falando aí que tem outras pessoas entrando que também trabalham com mães. Bom, se você não trabalha com mães diretamente, tem indiretamente, né? Como funcionário, como colega. Tem mãe para tudo quanto é Uhum. lado. Somos mais. Como é que é aquela frase que as pessoas brincam? Somos 55% da população são mães e o resto, né? São os filhos delas. Os filhos dela. Então, é um prazer estar aqui, a gente falar um pouquinho sobre... a gente conversou um pouco, né, Laís? Assim, como é que a gente amarra, o que a gente faz e como é que a gente contribui para as nossas seguidoras nesse momento. E eu falei assim, Uhum, gente, tem uma frase que eu gosto muito de uma amiga que é: faça as pazes com a realidade. A gente precisa encarar que a gente está vivendo um novo momento, né? uhum. Então, eu sou... Hoje eu estou, né? A gente fala que hoje em dia a gente tem carreira slash, sabe? Né? Carreira Ah, barra alguma coisa, mas barra alguma coisa, barra alguma coisa, né? Então, eu nem sempre fui especialista em gestão de carreira, mas hoje atuo como especialista em gestão de carreira por conta de toda a minha jornada de trabalho na área. Tenho mais de 20 anos na área de desenvolvimento uhum, profissional de pessoas, e a maternidade super mexeu comigo, né? Porque eu vivi dois mundos, assim, do tipo, muito bem aceita no mercado de trabalho, grávida, e depois, assim, todo mundo olhando, mas grávida de novo, né? Dois filhos pequenos e tal. Eu falo, gente, o que está acontecendo? Não estava trabalhando o ano passado, grávida? Que agora que as pessoas estão me tratando desse jeito? E isso me moveu muito a cuidar das mães
no mundo corporativo, das mães em geral que trabalham, né? Porque se você também tem seu negócio próprio, às vezes você enfrenta Uhum. dificuldades. E eu sou a mãe da Liz e do Lui. Liz vai fazer 7 anos esse mês, o Lui tem 5 anos. Sou Uhum. casada, sou empreendedora, sou palestrante, sou coach, sou mentora. Eu adoro Olha trabalhar com só, gente. gente. Tá aí uma Adoro mãe que dá trabalhar com conta gente. aqui com a gente. Adoro trabalhar com gente. Eu conto muito que saber o que a gente gosta de fazer é super importante, né, Laís? Uhum. Porque Sim. diante dessas dificuldades, se você ainda vai fazer uma coisa que você não gosta, aí fica tudo muito mais difícil, fica tudo mais pesaroso, fica tudo mais complicado, né? Eu Uhum. aprendi, já tem alguns poucos bons anos, que eu amo trabalhar com gente. Porque o dia que eu não trabalhei com gente diretamente, eu fiquei com tendinite nos 2 braços. Eu parei. Adoece, né? A gente Adoece. não fazer aquilo que a gente gosta nos adoece. E foi tão bom você ter comentado isso agora, Uhum. Sumaia, porque o meu trabalho com mães, antes de eu saber que seria um trabalho com mães, ele Uhum. começou vamos dizer, indignação, né? Duas indignações que vieram. A primeira depois de me tornar mãe, de repente você descobrir que aquele castelo profissional que a gente construiu, Sim, pode ser, nem sempre pode ser, que não faça mais sentido para a mãe que você se tornou, que influencia a profissional que a gente se torna também, sem né? dúvida. E eu comecei a querer algo novo para mim, que naquele momento eu não sabia o que era, eu só sabia que eu não queria mais aquele velho formato. Uhum. Mas alguma coisa que pudesse conectar com maternidade. Quando você conta que quando você teve o primeiro filho, ok, quando você teve o segundo, foi como assim grávida de novo? É como se o mercado corporativo, o mercado de trabalho quisesse assim direcionar na nossa vida como mulheres como, em que formato que você deve construir a sua vida familiar ou não, né? E eu me lembro que quando eu engravidei, eu estava terminando o mestrado Uhum. e com planos de fazer doutorado. Aí eu fiquei assim, meu Deus. E olha só, nós não estamos falando de empresa, estamos falando de mundo acadêmico num primeiro momento, né? Tá. Eu fiquei assim, eu conto para o orientador e para os colegas ou não conto que eu tô grávida, né? O quanto que isso vai influenciar nos meus projetos profissionais aqui de doutorado? Será que eu quero agora? Será que eu quero isso? Então eu costumo comentar com as mães que a maternidade conecta a gente com aquilo que é essencial para a gente se perguntar o que eu quero de verdade profissionalmente, né? E quando eu voltei para contar, contar no trabalho e contar no mestrado, né? Quando eu Uhum. voltei para contar no trabalho que eu estava grávida, eu estava terminando o mestrado, eu tinha tirado uma licença no trabalho para estudar, né? Eu sou servidora pública também, e a gente tinha tirado uma licença para, ia falar licença maternidade, uma licença para estudar e estava terminando a licença. Só que a Manuela não foi assim, né? Planejado, aquele negócio, tudo certinho. Aí quando eu voltei, eu escutei assim. E aí foi planejado, eu odeio essa pergunta, né? Mas recebi. E aí foi planejado, aí uma outra pessoa foi e respondeu por mim. Aí, claro que foi planejado. Você não viu que ela só esperou terminar o mestrado para poder Nossa. engravidar? O que Nossa. quis dizer? O que a pessoa estava querendo dizer? Né? Que eu estava afastada e tinha planejado a maternidade, a gravidez, para voltar e não estar presente de novo. Então, assim, olha isso minando nas inseguranças que nós temos, nos Total. medos que nós temos, do que vai ser o nosso futuro. E aí casa com esse tema que a gente está falando, né? Essa É. realidade. E dá uma vontade, né? Assim, eu trabalho muito com gestantes também. Ai, minha prima entrando. Oi, Mafalda, linda. É... Ah, a Mafalda a Mafalda tá em Goiânia, viu? Ai, daqui Olha da lá. terrinha. Olha, a minha família é daí, da sua região. Já te falei isso, eu tinha te Mafalda, se contado. não tivesse pandemia, a gente podia combinar uma pamonha. Um piqui. Mas Mafalda já tá até de netinho do enteado dela.
Tá Gracinha. em outra fase, já passou por tudo isso, minha super guerreira. Uhum, Mas o que eu ia te falar, né? Que quando assim, como é duro ouvir essas coisas, né? E assim, eu uhum, trabalho muito com as mães como reagir a esses momentos, né? Você precisa ter sim. clareza, né? O trabalho que eu faço tem muito a ver com essa tomada de decisão, com lidar com esse ambiente que ainda é, é venenoso, né? O ambiente, Uhum. a depender das outras gestantes que passaram por aquele ambiente de trabalho, você vai ser bem acolhida ou não. Outro dia eu estava trabalhando Sim. com uma gestante, ela falou assim, eu sou a primeira a ficar grávida no escritório. Um escritório novo, uma startup e tal. Eu falei assim, nossa, você vai deixar um legado maravilhoso, né? Porque quem é hoje Uhum. que contrata, nem sabe que tem um serviço de apoio, de coaching para as mães na gestação. As pessoas pouco sabem sobre isso, né? Sim. Então eu falei assim, então a experiência, como você vai lidar, até mesmo com as pessoas que podem vir com uma com um comentário, se você já estiver trabalhando, se você tiver um apoio, você sabe como devolver aquilo. Responder, né? É, porque você, por exemplo, ouviu, né? Você não viu que foi planejado assim? Cara, é da sua conta. É da sua conta. Uhum. Minha vida, com quem eu saio, se eu vou ter filho, se eu não vou ter filho. Sabe? Esse não é um assunto do outro. É um assunto que impacta, assim, o Exatamente. entorno, claro. Mas isso não é do outro. Não é do outro. Então, é que nem aquelas coisas das pessoas, né? Às vezes. Hoje eu acho que as pessoas são muito mais mais cuidadosas. Aliás, agora com Covid, ninguém se toca, né? Mas lembra que todo Uhum. mundo tinha aquela. Não sei se você passou por isso, de passar a mão na barriga. Ai, tá grávida. Já vinha com a mão na sua barriga. Parece que tá escrito assim, né? Autorizado a você colocar a mão, fazer carinho, dar beijo. É É a realmente muito mesma coisa. esquisito. Então, quando você fala da maternidade da pessoa, da gestação da pessoa, de como, olha, vou te dar um conselho, viu? Dorme bastante. Escuta, não te perguntei, não é? Então, muitas pessoas me falaram isso, eu falava assim, tá bom, como é que a gente economiza? Poupa sono? Tem poupança de sono para usar depois? Porque tanto falam. Faz o quê? Dorme bastante Uhum. agora, que você não vai. Eu dormi super bem, né? Eu dormi, meus filhos logo acostumaram a dormir bem à noite, graças a Deus, né? Mas aí Uhum. falar que eu ia ter problema. Então, é assim, essa coisa generalização, né? Desde que você está gestante, com o tempo, com a sua carreira, a gente tem que ficar muito atenta, né? Porque assim. Até você acolheu, né, a frase aí da minha amiga que eu falo, faça as pazes com a realidade. A realidade é essa. Se eu tô grávida. Se planejado ou não, não é da sua conta. Claro que eu jamais Uhum. vou responder ou vou orientar a pessoa a fazer isso. Mas tem gente que faz, né? Tem gente que é bem assertiva, bem Não vai boca responder aberta, isso no trabalho, mas ela precisa, ter a essa gente precisa estar clareza. blindada emocionalmente Isso. para responder, para isso não te afetar no seu trabalho, para isso não te afetar na sua vida pessoal, porque o que a gente está comentando aqui, né, de fazer as pazes com essa realidade, é que o desafio de você formar um outro ser humaninho que está saindo de você, né? E Uhum. os temores, né? Os receios, as preocupações, elas são o suficiente, né? Uhum. São o suficiente em relação a essa realidade que a gente vai ter que encarar para eu ainda ter que me ocupar, ainda ter que me preocupar com o que as pessoas colocam. Então, se essa mãe não tem a oportunidade de descobrir que existe oportunidade para ela, existe ajuda para ela, existe um caminho para ela se blindar, né? Sim. Para ela se desenvolver, ela vai se tornar uma vítima de pitaco, de Vai. comentário, do medo, da Vai. incerteza. E É. nunca mais, como muitas comentam, Laís, precisei abandonar minha carreira por causa da maternidade. Laís, as minhas mães comentam muito isso. Nunca mais consegui produzir como antes, né? Eu quero ser como antes de ser mãe. Todos esses desafios que a gente enfrenta, se a gente não abraçar, né? Abraçar essa realidade, nós não conseguimos sair do lugar. É, é bem isso. Eu não consigo fazer mais como antes. Não vai conseguir mesmo. Tem que entender isso. Você vai conseguir fazer um Uhum, monte de coisa, mas igual a antes não vai ser.
Você não tinha, Uhum. não era só você, né? Ou não era só você e seu companheiro, sua companheira. Agora vocês são três, ou são quatro, ou são cinco. Não é? Então, não dá, não é a mesma coisa. Quando você passa por essa experiência da maternidade, você revisita valores, você observa, as pessoas passam a falar diferente com você. Alguém está falando assim, ser mãe também é saber lidar com palpites, né? Tá Com falando assim. palpites, isso. Assim, Aline. sim, né? Então, assim, agora vai depender, você tem que olhar muito para quem você é, porque para aquilo que você gosta, não é? Porque aquilo que se apresentar, né? Te aparecer, você saber lidar, ou você escolher um jeito de lidar. Então, nessa questão do tempo, que você é a expert no assunto, né, Laís? Então, assim, como é que você quer este tempo? Que prioridades que você tem? Que aí vem num Uhum. outro trabalho que eu faço, que é olhar para essa tomada de decisão, para essa sua essência, para quem é você. Não é? Então eu falo assim, quando chegar a maternidade não mudou tudo. Não, calma. E toda a jornada que você teve, seus 30 anos de jornada, 20 anos, que seja, qual a idade que você teve, 40 anos. Eu tive filho com. Uhum. Imagina eu, Laís, acho que eu não te contei isso. Eu que tive filho depois dos 40. Ai, depois dos 40, como você conseguiu engravidar? Ai, você não tem medo que vem com algum problema? Eu falo, meu Deus do céu. E não é assim de longe, não. Né? É dentro da Uhum. família, é dentro de casa e tal. Eu falava assim, Mas é igual a Aline comentou aqui agora há pouco, né? Que as pessoas falam, falam mesmo, e às vezes uhum. não falam por mal. Eu acho que elas não têm noção, Não sabe? tem, não Não, tem. não tem noção. Concordo É plenamente com assim, ela. não é na maldade, é porque não tem noção mesmo, né? Então, Agora, aí a mas gente isso se deixa mina, né? afetar. Isso que Exatamente. você está falando. É como a gente fica afetado. E outra, a gente tem que lembrar que a gente está com os hormônios à flor da pele. Então, Uhum, certas frases, certos comentários não caem bem mesmo. Então, é você que precisa se cuidar. Porque o outro está lá. Como eu te falei, na melhor das boas intenções, como ela está falando. Não tem noção. Você que tem que dar, você que tem que devolver, né? Você que tem que ter uhum, essa clareza, ou buscar essa clareza, trabalhar isso em você, porque isso que a gente está falando de clareza, que é autoconhecimento, ele só nos fortalece em todos os momentos da nossa vida, principalmente diante dos desafios, principalmente uhum. diante daquilo que não do desconhecido, ou daquilo que não nos agrada. Não é? Então, saber lidar, saber devolver, ou mesmo nem para devolver, só para olhar para dentro e elaborar, não é, Laís? Isso, É para isso mesmo. elaborar, para elaborar. Isso mesmo. Sumaia, Hum. trazendo aqui novamente para o nosso tema, né? Uhum. Quando eu entendi, depois de bater muita cabeça, né? Ainda bem Hum. que hoje existe trabalho como o da Sumaia, como o meu, como o da Aline Barcelos está aqui também, para Uhum. evitar que você tenha que bater a cabeça e sofrer sozinha. Na época eu não sabia que tinha ajuda, e ficava assim, enxugando o gelo, tentando encontrar respostas, tentando encontrar saída, e falava assim: meu Deus, mas não é possível que ser mãe, que todo mundo que é mãe viva assim, sabe? Perdida, frustrada, tendo que se dividir em relação a esses papéis sem se sentir inteira em nenhum deles. Uhum. Até o dia que, depois de muito sofrer, acho que foi um ano e meio, assim, com uma crise existencial mesmo, era o que eu sentia, que afetava meu casamento, afetava a forma como eu trabalhava. Um Uhum. dia eu entendi e coloquei, ok, sou mãe, né? A vida continua, não é assim, não adoeci, não estou impossibilitada de nada. Como que eu posso potencializar isso aqui, né? Como que eu posso usar isso aqui a meu favor? O que esse meu momento de vida, que não é um momento, né? Não é um momento que vai Uhum. passar em relação à questão das fases. Mas Uhum. quem eu estou me tornando como mãe, o que eu quero para mim agora? É Uhum. quando a gente começa a fazer as pazes com essa realidade, na hora que você se pergunta e fala assim, não, ok, né? Como olhar para esse futuro? Como que essa mãe pode trilhar esse caminho, Sumaia? Por onde que começa para poder a gente sair do caos? Você sabe que eu estava escrevendo um pouquinho antes de a gente começar, eu falei assim, me inspirei num post sobre que você, né, tinha colocado abrace a realidade. É bem isso. É nesse momento que você olhou, você passou por várias experiências, né? E você falou assim, ok,
Sou mãe. O que você está fazendo? Olhando para sua realidade. Sou mãe, Uhum. sou esposa, né? Sou filha, sou funcionária dessa empresa, ou tenho este trabalho. Você está olhando para o que Uhum. você tem. Aí você fala, tá bom, Uhum. e agora o que que eu quero disso? O que que eu quero fazer Sim. com isso? Né? Que nem muito, você deve muito provavelmente trabalhar com a questão, com a lista de prioridades na gestão do tempo. O que é prioridade no meu dia hoje? Não é? Hoje, por exemplo, eu tenho um dia intenso de reuniões, de projetos, de andamento de projeto, de alinhamento, uma série de coisas. Hoje não vai ser um dia com foco nas crianças. Não vai. As crianças não Uhum. têm aula hoje, né? Hoje elas não têm escola, não têm aula, fechou a escola. Então, e eu também não vou fazer nada online com elas hoje. Ué, definir. O que eu quero fazer com isso hoje? Né? Então, esse momento é olhar o que você tem. Porque se você ficar olhando lá para o passado, fala assim, nossa, mas eu acordava cedo, nossa, eu fazia tanta coisa. Você fica lá, você fica Que assim, ó. saudade de dormir. Ai, que saudade de dormir. Ai, eu fazia academia. Nossa, eu dormia a noite inteira. Você tá lá, ó. Você não tá aqui. Não tô prestando atenção na Laís, não conversando com ela. Eu tô lá perdida lá no passado. O Uhum. que isso causa? Ai, culpa que você não. Frustração. Frustração, culpa que você já não faz as coisas do mesmo jeito, não é? Isso é Faz da doído. maternidade um peso também, né, Faz da pra maternidade gente. E um se fica um peso. peso, eu tô com a mente ali no negativo, tá um peso pra mim, eu não consigo dar um novo significado para essa carreira, um novo significado para essa organização do meu tempo. Eu gosto muito de uma frase, Sumaia, em relação a essa questão da gente olhar para o passado, que ensina assim, ó. O nosso passado, ele precisa ser para nós referência. E Isso. às vezes a gente faz dele residência. A gente fica olhando lá Adorei. e morando lá e Isso. vivendo lá e aquela coisa colhendo esse passado. Só que eu não tô indo para lá, né? É. E a vida Eu tô caminha olhando para para lá, mas eu onde? não tô indo para lá. A vida Isso. caminha para frente, para o futuro. E não que eu não vá olhar, tem referência lá, igual você acabou de Isso. comentar, né? Ai, me Isso. tornei mãe, agora de lá para trás acabou tudo. Não, você olha ali para aquele passado para ele te trazer referências. Quais são Isso. as coisas que eu queria ali Você vai lá que buscar. ainda podem fazer sentido? Quais são Isso. as coisas que eu escolhi que não fazem sentido Isso. mais? É Isso. maravilhoso, é mágico quando a gente enxerga isso. Isso. Eu Deixa eu enxerguei só dar um isso. exemplo, uma metáfora Hum, para a gente ajudar as mães. Eu gosto muito de usar metáfora também. Imagina que olhar lá para trás, porque é que a Laís está falando, é referência. Imagina que você fala assim, como é mesmo aquele trabalho que eu fiz, naquele lugar que a gente fala, peraí, deixa eu abrir aqui arquivo, pasta, passado, projeto X, primeiro filho, projeto primeiro emprego. Você vai lá, olha, pega uma. Ah, leu. Entendi. Ah, tá bom. Pegou, fechou, porque você não pode deixar tudo aberto no computador. Lembra? Ele uhum, trava. Você trava. uhum. Você fica parada, estagnada, você trava. Então você vai lá, olha, pega uma informação e volta e bota foco. Eu quis aproveitar a tua fala para dar esse exemplo. Nossa, maravilhoso, porque essas figuras ajudam a gente a ver que, embora tudo pareça super complexo, como eu posso entender de um jeito que é simples, né? Que é simples, que é prático. O Isso. meu prático aqui, Sumaia, eu precisei ressignificar o quê? Eu aprendi dos meus pais, né? Aprendi da minha família que ser bem-sucedida profissionalmente Uhum. era você trilhar uma carreira pública, né? Você Tá. iria estudar a sua vida toda, passar um concurso que você, né, queria, e Gostar, se depois você quisesse. ia gostar, se ia criando uma escadinha ali para o próximo, para o próximo, para o próximo, e Uhum. o que traria independência, realização, felicidade para você profissionalmente seria você ter estabilidade, né? Uhum. E aí, quando a Manu nasceu, eu falei assim, gente, mas parece que eu não quero mais fazer concurso de escadinha. Parece que eu não quero mais ficar presa na das 8 às 6, né? Eu acho que eu quero ficar com a minha filha, mas eu também quero ser bem-sucedida profissionalmente. Se eu não tivesse isso aqui, o que eu iria fazer? Então, o que esse passado estava me ensinando? Que aquele plano que eu fiz lá atrás, junto com a minha família, né? Agora precisava ser revisitado, revisado, para saber se ele fazia sentido ou não, É. né?
Então é Perfeito. referência, mas eu não fico morando lá e falar, ai meu Deus, agora eu não sei o que que eu quero, não sei quem que eu sou, não sei para onde eu vou. É, E isso tudo é para dizer pra gente que tem jeito, né? é. Que tem Tem muito. solução, que tem saída, que tem muita possibilidade. Você sabe que te ouvindo agora, eu me lembrei de um amigo que ele trabalha, ele é um super profissional na área de vendas, que é Cláudio Zanutin, um excelente treinador, e ele fala muito sobre planos e metas. Ele tem um livro ótimo, não está aqui perto, senão eu mostrava para vocês. Mas com ele, numa das palestras, numa das conversas dele, eu aprendi assim, ficou gravado uma frase que me ajuda, ai, me ajuda tanto. Eu espero que possa ajudar o teu público aqui também, as nossas seguidoras também. Que é assim, o fato de você ter escrito uma meta, você ter colocado um prazo, não quer dizer que você não pode ir lá mudar. Você vai lá, Uhum, apaga, você fala assim, não, isso aqui eu não vou dar conta até dia 31 de março. Vai ser 15 de abril, vai ser 30 de maio. Não importa. O que você precisa é de norte, de direcionamento, porque aquela sensação depois de tá concluído, eu fiz, eu realizei, ela é super energizante. Agora, você fala assim, ai, não vou botar prazo, se não der conta, já... Não! Você fala assim, eu vou botar aqui uma uhum. referência, não está escrito na pedra. Ele fala assim, quem disse que não pode mudar? Você está colocando aqui um norte. Então você vai. Eu falava assim, porque essa coisa, né, de prazo, eu nunca gostei muito dessa coisa de horário, de prazo, de dia, só pode fazer isso em tal dia, então não sei o que. Eu falava assim, nossa, não tem mais possibilidades, não, não tem. Né? A gente acha que planejamento é engessamento, É né, Sumaia? Não é. engessamento e não é, não é. Então eu também levei tempo para aprender isso, né? Eu tive bons Uhum, mentores, mas eu também sofri por falta de planejamento, né? Empreender por intuição, a gente erra, a gente fica esfolado, né? Eu faço parte de um grupo que chama Empreendedores Compulsivos. E aí a linha de baixo é tenha cicatrizes. Porque assim, é você aprender, experimentar, fazer de novo, pegar aquela experiência e tal. Então, e tudo isso que a gente está falando por conta das mães, é assim, a gente fica com uma. A gente vem, né, de uma referência da melhor mãe, a melhor avó, e a gente tem que ser, a gente tem que. Eu falo, a gente não tem que ter nada. A gente quer o quê? Né? O que a gente uhum, pode fazer, o que você está buscando fazer. Esse tem que, ele é pesado. Você precisa ver se você quer mesmo, se aquilo faz sentido. Né? uhum. Então, essa coisa do Soa como escrever, uma obrigação, né, Sumaia? soa. Algumas coisas você precisa, são obrigações, né? Alimentar seu filho, cuidar, né? São obrigações, mas assim, é de que forma mesmo? E assim, você quer, né? Porque assim, fiquei grávida de repente. Você escolheu ter seu filho. Então você já escolheu, né? Não é, eu tenho que criar essa criança. Não, você escolheu, você já decidiu, Uhum, não é? Não apareceu assim na sua vida. Então, assim, são cuidados, a gente precisa ter um pouco mais de atenção, né? Por isso se fala tanto em mindfulness, né? Que essa coisa, essa presença, esse estar aqui e agora. E aí a gente falou de olhar uhum. para o passado, mas também tem gente que fala assim, mas como vai ser? E lá, e se não acontecer tal coisa? E aí começa o medo, a insegurança, né? A Ansiedade. ansiedade. A ansiedade grita. Aí você faz alguma coisa, não, você não vai de medo, você está olhando lá, não sabe como vai ser. Então não Aí, adianta. olha que cruz que a gente fica, né? Aí você tem que Ansiosa sobre o futuro, isso. olhando para o passado de uma maneira que não favorece o presente, e Então, não não é. vai, nem volta. É aí que a gente estagna. Então, aí por isso que é cuidado, não é que a gente vai deixar, porque assim, a gente deseja coisas, né? Qual é o Uhum, objetivo do seu trabalho? Qual é o objetivo do meu trabalho? Qual é o objetivo aqui do trabalho da Aline? Eu vi que a Márcia também entrou agora há pouco, colocando mensagem, a gente tem um objetivo, a gente quer alcançar alguma coisa lá na frente. Então, isso é norte. Se você ficar preso assim ao sucesso daquilo, ou à falha, e você vai ficar se martirizando antecipadamente sobre dar ou não dar certo, então você cuida agora. Que coisas eu posso fazer agora?
né? Para influenciar que este resultado lá na frente que eu quero atingir seja o mais positivo possível. A gente carrega uma coisa, Laís, na minha opinião, não sei se você vai concordar, mas de ser perfeccionista. E isso é Sim. muito puxado. Isso é muito duro, porque a gente nunca vai ser perfeita. E se for perfeita, a gente não é real. Então, Uhum. esses dias, no final de semana, eu li alguma coisa lá da Mãe Fora da Caixa, que é, que é sobre essa questão dos extremos. Sabe? Se você bota as coisas todas no extremo, e o caminho do meio? E o que é possível? Né? Então, assim, é muito desgastante, principalmente nessa fase que a gente está vivendo, né? Que está impondo desafios extras para aquilo que a gente já vinha fazendo. Né? E Uhum. você se colocar tem que ser aqui, eu tenho que ser aqui, é muito doído, é muito puxado. Então aí você escolhe, você quer essa vida puxada, doída? Eu não sei, mas acho que ninguém gosta de sofrimento, né? Não. E você falando dessa questão do tem o quê, eu me lembro de uma aluna, já teve até aqui fazendo live com a gente, a live dela foi emocionante. Ela Ah, contava que, usando exatamente essa expressão do tem o quê, ela tinha feito um planejamento de carreira, uma uhum. filha, tinha uma filha, e tinha um planejamento de carreira onde no mapinha dela, todo mundo que estava na empresa onde ela trabalhava seguia a rota A, depois o B, depois o C, depois o D, né? Tinha ali uma etapa, um passo a passo para poder crescer dentro daquele ambiente. E ela simplesmente entrou naquela rota, né? Seguindo aquela rota, e de repente o marido dela, olha como que a gente conecta tudo, né? Maternidade, trabalho, casamento, é tudo junto, Tudo, gente. Não tem essa tudo. caixinha Não dá para assim, separar. sabe? É o ser Não dá, integral. não dá, O ser não dá. integral. Uhum. O marido, Sumaya, falou assim, conversou com ela, falou: meu bem, eu acho que a gente devia ter outro filho, né? Aí aquela luzinha acendeu e ela, será? Mas e esse A, B, C, D aqui? Como que fica se eu tiver outro filho? Aí ficou amadurecendo aquela ideia, aquela coisa toda, e veio buscar ajuda exatamente por causa disso, porque queria ser mãe novamente e achava que não cabia dentro do plano profissional dela encaixar outra gestação. Aí eu peguei e Uhum. falei assim: nossa, mas olha só tem esse jeito de você crescer na carreira? Uhum. Seguindo esse plano A, B, C, D. Você não pode fazer o A, depois o C, depois o E, depois você volta no B. Você não pode criar uma carreira do seu jeito, onde Isso. você conecte a sua segunda gestação, esteja feliz no seu relacionamento, né, conectada com seu marido, sem que para isso você tenha que abrir mão do seu trabalho. Por que que a gente sempre entende que para eu Tem que cumprir o ser de B, um eu tenho que jeito. abrir. Eu E que tenho tem que que abrir seguir esse mão. passo, ou eu tenho que abrir mão. Não tem possibilidade para mim. E eu tenho comentado com as mães, principalmente nesse período de pandemia, que nós temos desafios gigantescos, mas junto com desafios gigantescos, a gente também pode encontrar oportunidades, formas de enxergar o mundo que não existiriam se não fossem os desafios gigantescos. Exemplo, o mundo do trabalho nunca mais vai ser o mesmo. Nunca Depois mais. desse ano, Já nunca não é. mais vai ser Já o não mesmo. é. Já não era, agora já não é e não vai ser nunca mais. Isso pode ser sorte ou pode ser azar, dependendo da forma como você enxerga Você que as coloca o coisas. significado nisso. É você, cada uma de Exatamente. nós é responsável por dar significado a cada uma dessas coisas. A gente Exatamente. sempre pode escolher. A gente sempre pode mudar. Sempre, Criar sempre, sempre. possibilidades para nós, né, Sumaya? Tem até um comentário sobre isso aqui da Janaína que eu queria ler. Ela tá falando aqui, ó. Eu Não vi. terminei os estudos, fui mãe aos 16 anos, hoje tenho 37, tenho meu próprio negócio e os meus filhos são os nossos ajudantes, um de 20 e outro de 12. Somos uma família empreendedora. Olha que presente. Janaína poderia olhar para trás e ficar assim: ai meu Deus, fui mãe muito cedo, não pude fazer nada na minha Escolhe. vida, meu futuro acabou. Aquela coisa que às vezes as mães fazem também, a gente se coloca às vezes num lugar de vítima, sabe, Isso. Sumaya? Vítima da maternidade, né? Vítima de ter tido filhos e de repente você começa meio que pedir desculpas para tudo porque você
é mãe, a gente não tem É. que pedir desculpas pro mundo porque a gente é mãe, Não. Você né? sabe que uma amiga minha, perfeito, e esse exemplo da Janaína, parabéns, viu, Janaína, como você encarou a sua maternidade, seu desafio, e que lindo ver aí uma família empreendedora, não é? E em cima disso que a Laís está falando, é exatamente, você podia ter escolhido e falar assim, então, não terminei os estudos, não sei fazer mais nada, minha... não pode ser vítima, é o que você escolhe, você sempre tem escolha. Sempre. Não era melhor, era melhor que você pôde naquele momento. Porque se você Uhum, soubesse fazer diferente, se você soubesse, você teria feito. Então, assim, não se culpa. Porque você buscou o melhor, você foi buscar ajuda. Né? Você foi, você pensou sozinho, enfim, dentro das suas condições. E quando eu falo de condições, não estou falando só de financeira, não, estou falando do ser, né? Do que você tem capacidade de absorver, de fazer, de agir naquele momento. Você fala assim, não tinha condições de agir. Outro dia uma amiga minha fez um post lindo, doído, mas lindo, né? Que ela conta a história dela mesmo com a mãe, que ela foi criada com aquela dor que, assim, a mãe parou de trabalhar por causa dela. A mãe falou, uhum, a mãe passou a vida toda falando que tinha parado de trabalhar, que a mãe dela tinha uma carreira, que gostava, mas que parou de trabalhar porque a filha ficava muito doente. Então, aí ela veja, carregou isso, né? as duas foram carregando isso, né? Então, assim, vamos fazer só um recorte aqui. Foi a melhor escolha que a mãe pôde fazer naquele momento. A mãe falou para ela, eu não, para si, né, que eu digo, eu não dou conta de trabalhar e ver a minha filha ficar doente tanto assim. Então eu vou parar de Uhum, trabalhar para cuidar da minha filha, porque este é mais importante. Olha o significado que você atribui ao momento. Então, assim, o melhor que eu uhum, posso fazer hoje é parar de trabalhar para cuidar da minha filha, porque isto é uma prioridade. Agora, uhum. você ficou lá naquele lugar que assim, a filha não continuou doente depois de algum tempo. E aí? O que você fez para voltar ao trabalho? Não, eu fiquei contando a história de que eu parei de trabalhar por sua causa. Uhum. Claro, é outra geração, outro conhecimento, outra cultura, cultura de oriental. A gente sabe, tudo isso influencia. Mas se você parar Sim. para olhar e fizer a escolha, o que eu quero? Né? Eu quero voltar a trabalhar. Alguém me ajuda? Eu estava numa live semana passada daquele projeto que eu te falei, que até combina com o que você faz aí na hora do almoço, que eu achei interessante, o Instituto Vassalo Mentoria. Goldoni. O Instituto Vassalo Goldoni criou um programa chamado Mentoria, e a gente estava nessa live contando o que vai ser, uma coisa toda totalmente voluntária de palestras e tal. E uma pessoa entrou e falou assim: pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. Eu tive câncer, eu parei de trabalhar e eu não consigo voltar para o mercado de trabalho. Então ela falou assim: eu nem sei como eu tive. Depois ela entrou em contato com a pessoa que estava fazendo a live Uhum. comigo. Ela falou assim: eu nem sei como eu tive coragem, mas de ouvir vocês falarem, eu fiquei tão desesperada. Eu quis fazer um pedido de ajuda, porque eu de verdade não sei mais o que fazer. Então, olha, Uhum. dentro da possibilidade, e agora tudo que as redes sociais permitem, né? Ela conseguiu receber uma ajuda. Então, ela encaminhou o currículo para essa pessoa que foi passar para outra, que está olhando como pode ajudar. Então, assim, só o fato de ela ter sido ouvida e alguém ter recebido o currículo dela já tirou ela daquele estado. Mas para E tirar ela do também estado teve teve uma uma ação, ação. né, Isso. Sumaia? Exatamente. Você Ela completou a minha frase. expressou, ela Isso. manifestou. Você precisa de ação, não é parada. Não é parada. É que nem fazer um post aqui. Ai, como é que é? As pessoas ficam rezando. Não... Alguém falou uma brincadeira dessa para mim outro dia. Você faz um post e espera o milagre, né? Da ação. As Uhum. pessoas vão comprar de você. Se você não interagir, não se relacionar, por que você tem milhares de seguidores? Porque você está o tempo todo ativa, se relacionando. Não é? Então, assim, tem ação, nada do que a gente quer que aconteça vai acontecer se não tiver uma ação. Se você não contar para o mundo que você quer isso. Né? Uhum. Então, assim, são E, escolhas que a gente faz, que a gente pode fazer sempre. sim. O duro E, é você aceitar que errar faz parte desta jornada. uhum. Aceitar que o erro. Então, faça as pazes com a realidade. Aceite que o erro faz parte do aprendizado. Vou Uhum. deixar uma outra dica aqui, que outro dia eu mandei para uma mentorada minha.
Você já assistiu com seus filhos, por um acaso, Laís, aquele desenho chama Casa Mágica da Gabi? Não, esse eu não conheço, não. Chama Casa Mágica da Gabi. E num dos episódios, ela mostra, ela falou assim, estou procurando um livro preto e branco, preto e branco, preto e branco. Aí ela abre esse livro e fala assim, aqui estão meus maiores erros. Alguma coisa assim, tipo os meus maiores micos, assim, e tudo que eu aprendi. E aí ela abre o livro e aí ela falou assim, deixa eu contar isso para vocês. Aí é né, aquele livro dobrado, um negócio todo colorido assim dentro. Aí eu aqui trabalhando com os desenhos do filho. Ela abre aquele livro assim com aquela tinta toda misturada. Ela falou assim: eu derramei todo o meu pote de tinta no livro. E aí ele fechou. E quando eu abri, olha que pintura! Se formou uma borboleta. Né? Claro que é um desenho, mas assim, para mostrar que ela olhou para aquilo que ela errou e ela olhou para o resultado com outros olhos. Então, assim, como é que você quer? Então, que faz parte. O que você aprende com o erro? Aí eu aprendi que misturar cores vira outra cor e que quando eu aperto duas folhas, forma um desenho. Então, ela está contando a experiência dela e ela conta várias historinhas de coisas que ela errou, mas que com o erro, o que ela aprendeu. Então, a gente precisa revisitar essas coisas das crianças, não é? E falar assim, e o que eu aprendi com isso? E aí você consegue partir para uma ação, que é o que a gente está falando aqui, fazer uma escolha. Mas é focado aqui agora. Talvez com olhar para uma visão de futuro, com um objetivo. Talvez buscando uma referência lá atrás, mas nunca parada nesses dois lugares. Focada aqui. Acho que isso que é a mensagem do abrace a sua realidade, faça as pazes com a sua realidade. Eu gosto de comentar também, Sumaia, a diferença, o seu exemplo agora me fez lembrar isso, né? A diferença entre a gente fracassar e a gente desistir, né? Como que nós tomamos essas duas referências, essa questão do erro, inclusive para criar os nossos filhos, né? Quando os exemplos do dia a dia deles nos ensinam. Seu filho tá lá, você tá lá na cozinha, seu filho vai e derrama um copo de suco no chão. O que você faz? Menina, olha aí, o que você fez? Olha a bagunça, não sei o quê. O que a gente tá ensinando e comunicando sobre errar, né? Nós estamos ensinando sobre errar. Nós aprendemos isso em casa também com as nossas famílias. Eu não posso errar, errar é ruim. Errar é ruim. Gente, mas da onde que vem os processos na vida? Da onde que vem a evolução? Em tudo, absolutamente tudo. Hoje eu tô aqui fazendo uma live, mas o primeiro vídeo que eu fiz, Sumai, eu gosto de contar essa história porque é piada. É piada. Primeiro vídeo que eu fiz, né? Que foi lá, ó, ele foi o gatilho para que eu pudesse hoje fazer uma live tranquilamente aqui. Tem muita gente que trava com falar em público, com câmera, essa coisa toda, né? Primeiro vídeo, eu gravei, segura na cadeira, você vai rir. Gravei, gente, 55 vezes um vídeo para ter coragem de publicar e depois assim, publiquei e saí correndo. O que é isso? Né? Hoje eu dou risada, mas o que é isso? Nossa, não posso errar. Meu Deus, meu cabelo, minha voz. Ai, será que vão gostar do que eu tô falando? Não posso errar, não posso errar, não posso errar. Se eu tivesse naquele momento a mentalidade que eu tenho hoje, ia falar assim, nossa, ficou muito ruim, vou postar porque o próximo vai ficar melhor, né? Fracassei. Fracassar é um presente, né? Errar é um presente. É a gente aceitar que minha vulnerabilidade, sou falha, né? Tenho minhas fraquezas, tenho coisas para aprender, vou errar, vou fracassar. O que eu não posso é desistir. Desistir que é a derrota, assim, do meu ponto de vista. Não é o erro, não é o fracasso, a falha, porque o que coloca a gente na direção certa é você ter a mentalidade correta de entender que tá tudo bem, né? Nós vamos errar mesmo. Bem. E dizer não sei, né? E fazer, é verdade, reconhecer o erro, mostrar essa vulnerabilidade que você falou e que a Brené Brown escreve tão belíssimamente bem, não é? Você falou dos 55 vezes, eu me lembro que a primeira vez que eu fui, lá no começo da minha carreira, quando eu fazia tradutor e intérprete, eu fui dar aula de inglês no IASIG, aqui. Bom, IASIG tem no Brasil todo, né? E eu me lembro que a primeira aula,
eu tremia, eu segurava os giz, que na época, né, não era quadro branco ainda, eu tremia, Laís, tremia. E aí depois a minha coordenadora, né, foi lá, falei, e aí, como foi a primeira aula? Para adolescente, pensa, né? Super desafio para mim, aquilo foi, eu falei, como foi? Eu falei assim, eu ainda percebi que eu fiquei nervosa, mas segui o passo a passo, tudo bem, tal, não sei o quê. E aquele medo, você tá numa posição, né? Que nem de pai e mãe. Professor é aquela coisa, você vai perguntar, você tem que ter a resposta. Quem disse que você tem que ter todas as respostas? Uhum. Aí ela me fez essa pergunta. Então, olha como as perguntas, né? A gente que é coach, a gente valoriza muito. E olha só o poder de você refletir sobre uma pergunta. Quem disse que você tem que saber tudo? Você não é nativa. Portanto, você pode dizer para o seu aluno, ela me falou, ela falou, você pode dizer para o seu aluno, isso eu não sei, eu vou pesquisar e te trago na próxima aula. Aquilo foi libertador. Eu aprendi a dizer não sei para a vida. Espera que eu Uhum. vou pesquisar, eu vou me aprofundar, eu vou olhar, eu vou verificar. Eu descobri que eu podia fazer isso com 20 e poucos anos. Não é? Então, assim, é uma coisa que eu gosto de contar, porque assim, eu não sei tudo. E quando a gente acha que sabe alguma coisa, quanto? Você que estuda bastante também, Laís, quanto que você fala assim, nossa, preciso saber mais disso? Quando você estuda alguma coisa, você acha que você aprende, você fala assim, não sei nada, preciso aprender Exatamente. mais. Quanto mais eu sei, mais eu descubro que não sei. Quanto mais aprende, mais descobre que tem que aprender. Isso é maravilhoso, Sumaia, porque coloca a Maravilhoso. gente numa posição assim de eterno aprendiz da vida, né? Isso nos torna mais leves, para uma maternidade mais leve, para uma maternidade com carreira mais leve, onde você não vive para atender obrigações, expectativas sobre você, né? Você sabe quem você é, para onde você está indo, quem você está se tornando, você E se aceita, não é? isso. Você cria filhos melhores porque entendeu, né? De coisas assim E que você entendeu o que são você quer, simples. que são Uhum. simples, que você entendeu que você não precisa fazer tudo e que você não precisa fazer tudo perfeitamente. Eu sempre digo para as minhas clientes, coaches e mentoradas, você pode ter tudo? Pode, claro que pode, só que não tudo ao mesmo tempo. Como é que consegue Uhum, fazer tudo ao mesmo tempo? Não dá para fazer tudo uhum, bem. Ela fala assim, a mulher tá acostumada, ouve uma coisa, escreve outra, já fazendo assim. Mas assim, é bem feito, né? É do jeito que você queria fazer alguma coisa. Então, é assim, é olhar para como é essa carreira que você quer ter. Como é que é esse desempenho no trabalho que você está querendo? O que você está querendo produzir? O que você está querendo atingir com os seus filhos? Que tipo de resultado? Que tipo de qualidade de relacionamento é esse? Né? Então, assim, e essas coisas você precisa expressar, dividir. Não é? Então, a gente estava falando aqui, eu queria até fazer deixar aqui uma pergunta, né, para todo mundo procurar exercitar essa semana, né? Eu, você, Laís, e todo mundo que assistir esse vídeo. Quando acontecer um erro essa semana, que pergunta você vai se fazer? Né? Quando acontecer uma coisa uhum. que não der certo, que você se frustrou, que deu ruim, Não saiu do jeito que não planejou. saiu do jeito que planejou, que pergunta que você vai fazer? Que tal? O que eu aprendi com isso? Que tal você virar para o seu filho e falar: o que você aprendeu aqui, agora, com esse suco todo que você derramou? Porque a vontade vai ser de gritar: caramba, né? Que você falou: poxa vida, Uhum, menino, não sei o quê. Vai, lógico que dá vontade da irritação, a gente foi criada de outro jeito, mas a gente não uhum. precisa repetir aquilo que a gente não gosta, né? Então, assim, eu queria Exatamente. sugerir, né, uma pergunta para a gente se fazer durante esses momentos, durante essa semana que vai ser tão desafiadora, que as escolas fecharam de novo, pelo menos aqui em São Paulo, não sei como tá aí, Aqui mas mais 15 dias. aqui fechou. Então, assim, e aí? O que eu aprendo com isso? O que eu aprendo com isso?
que não dá para fazer tudo. Então o que dá para fazer? Né? É, eu costumo contar para elas Não que dá para deixar o copo na beirada? E o que você vai fazer da próxima vez, filho? Entendeu? É por aí, gente, é exatamente. construção. Se a Laís tem esse estilo de vida, esse trabalho que ela tem, se eu tenho, vocês acham que foi assim? Não, é construção. Muito perrengue, né, Sumaia? Construção em cima de perrengue, em cima de Muito erro aceitar. acolhido. Muito, muito acolhimento, muito. Então, faça as pazes com a realidade, é se abraçar, entender esse momento. Tudo isso é aprendizado, gente. A gente está aqui de passagem para aprender. Uhum. Eu também eu fiz um curso esse final de semana, concluí um curso de mentoria que eu fiz para a gente se aperfeiçoar cada vez mais, né, para as pessoas, porque a gente está aqui para servir. E uma das frases, depois eu vou pegar o nome do autor, se quiser, depois eu te compartilho, não me lembro, mas é assim: se conhecimento é poder, aprender é superpoder. Uau! Acabou, né? Fecha a live Uau! agora. Pronto! Pode apertar aqui o xizinho já. Aprender para se acolher, aprender para se encorajar, né? Aprender para definir prioridades, aprender para definir qual é o tudo que você quer dar conta que é possível no seu momento, Para né? tomar boas decisões, Para tomar melhores boas decisões da decisões, próxima melhores vez. decisões. Exatamente. Para olhar para o passado como referência, não residência. Eu acho que assim, não tinha forma melhor da gente fechar isso aqui, Sumaia. Gente, anota essa aí, ó. Aqui, conteúdo aqui, não é pra você ficar consumindo live. Aliás, deixa eu só comentar isso aqui. Não é pra você ficar consumindo live, fechou a live, foi embora, acabou, né? Próxima live. Não é isso, sabe? Como que a gente transforma esse conhecimento que a Sumaia acabou de falar, que é poder, em sabedoria, em aprendizado? É quando a gente pega, nossa, assisti essa live hoje, dediquei o meu tempo, a minha segunda-feira aqui para ficar escutando a 7 da Laísa Sumaia. manhã. Faça algo por você com isso, né? Transformando esse conhecimento em um aprendizado prático. E transformar isso é você traduzir isso para sua vida. Como que você poderia traduzir o que nós falamos hoje em algo prático para você? Tá aqui uma excelente dica, né? Que a gente vai colocar como fechamento do nosso conteúdo. Se conhecimento é poder, aprender é o seu superpoder. Aprender para se abraçar, para se acolher e fazer aquilo que você precisa, né? Qual que está sendo a sua necessidade? Qual que está sendo a sua dificuldade nesse momento? E como que aprender pode deixar as coisas mais leves para você. Pode ser um post-it que depois que você ouviu a live, assistiu a live, você botou e pregou no computador, Para lembrar. no espelho. Foi que você mandou para uma amiga, falou assim, olha só isso. O que você... Gente, precisa ter uma ação para fixar. Precisa. Uhum. Você quer fazer diferença? Você quer conseguir um pouco do que a gente falou aqui? Enfim, te inspirou, não é, Laís? Transforma isso numa ação. Perfeito, Laís. Transforma isso numa ação. É isso que a gente acredita, como a gente sabe do poder disso, né? Como a gente estudou em coach, a gente sabe. E a gente está aqui compartilhando com você, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Tem uma pessoa que pediu, Sumaia, o nome do filme que você citou lá, da Gabi. Bom dia, mamãe. Bom dia, filho. Hoje eu vou ir na casa da Lu. Peraí, ó, a mamãe tá terminando uma live. Acordaram aqui, gente. Como é o nome do desenho? Casa Mágica da Gabi? Aquela da casa. Do gatinho. Ah, sim. Sim, o especialista veio dizer. A Casa Mágica da Gabi tá no Netflix? Aham. Tá bom. Anota aí então, gente. Eu também não conheço e vou procurar. Tá bom. Ó, deixa a mamãe falar tchau aqui. Eu já te falo. Um minutinho só, tá bom? Ó, a maternidade real aí acontecendo. Vocês estão achando, né, gente, que os nossos são robozinhos que ficam lá, né? Os mesmos desafios. Assim, espera um minutinho e fala assim, mamãe, mas é hoje? Mais um minutinho, mamãe já vai. Mamãe já... Ó, tem que contar até 60 para saber o que é minutinho. Vai contando até 60. Quando terminar 60, eu dou a resposta. Enquanto isso, você ganha tempo. Ai. Sumaia, adorei a gente estar aqui junto, viu? Muito feliz, muita gratidão mesmo pela sua vida.
Eu nunca imaginei que lá atrás, quando eu estava precisando de ajuda, encontrei um vídeo seu, a gente pudesse estar aqui hoje fazendo uma live juntas, né? Olha que coisa divina. Então, Por obrigada isso que a mesmo gente pelo tem que fazer seu sempre o nosso tempo. melhor, né? A gente nunca Exatamente. sabe como vai impactar uma pessoa. Fico muito feliz por isso. Exatamente. E agradecida também, Laís. Obrigada. Eu espero que vocês que estão nos acompanhando aqui ao vivo, quem está vendo a gravação também, que isso possa fazer muito sentido para você. Aproveitando para te contar que o nosso conteúdo de abertura dessa semana faz parte de uma semana intensiva que a gente vai ter aqui de muito, muito aprendizado, muito conteúdo para você que é mãe, é profissional, tem aí seu casamento, seus filhos, tantas coisas para você cuidar, né? Você que sente a necessidade de conciliar tudo isso, que quer ser bem-sucedida naquilo que é importante para você, a gente está aqui para poder te ajudar, tá bom? Sumai, um beijo bem grande no coração. Amei! E até a Também. nossa próxima oportunidade juntas, viu? Até uma próxima. Um beijo, gente. Foi um prazer. Obrigada. Beijo, fica com Deus. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Deixa eu fechar aqui. Até mais, meninas!